certo, meu amigo? No vídeo anterior, eu falei sobre um pouco da origem da pesquisa quantitativa, sobre como a visão de mundo do pesquisador vai conduzir a pesquisa, né? E parte muito disso. Mas eu falei também que, tirando essas características, o projeto de pesquisa quantitativo é igual a qualquer outro projeto de pesquisa. Não é um bicho de 7 cabeças. E ele começa por um ponto, assim, que é o ponto-chave de tudo, que também acredito que seja o ponto-chave das pesquisas qualitativas, que é a definição da questão de pesquisa. Então, a questão de pesquisa é aquilo que direciona se um projeto é qualitativo ou quantitativo. Os projetos quantitativos, eles geralmente terão perguntas de pesquisa que têm mais ou menos essa pegada que eu coloquei aqui para você. São questões de pesquisa que começam com as palavras qual, quanto, buscam colocar relação, né, entre alguma coisa e outra nesta pergunta de pesquisa. Então, esse tipo de pergunta, que começa com esse tipo de palavrinha, é um tipo de pergunta que induz para abordagem quantitativa. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente entender melhor isso, né? Então, no primeiro exemplo, qual é a relação entre a renda da população e o consumo de alimentos orgânicos? Então, eu estou perguntando, o que é que tem a ver a renda, né, o quanto que as pessoas ganham, dinheirinho, com o consumo de alimentos orgânicos, que são aqueles alimentos que não são, nos quais não são utilizados tratamentos químicos como agrotóxicos, tá certo? Será que tem a ver? Será que quanto mais a pessoa ganha em termos de dinheiro, maior é o consumo dela de produtos orgânicos? Ou será que não? Tem nada a ver uma coisa com a outra? Esse tipo de pergunta é uma pergunta de trabalho quantitativo. Outra pergunta: quanto representa o acesso à tecnologia na adoção da compra via e-commerce? Será que quanto mais as pessoas acessam de tecnologia, maior é a tendência delas comprarem pelo e-commerce? Ou será que não? Então perceba que a gente sempre está ali relacionando uma coisa com outra. Sempre a gente está analisando, através de números, os padrões que estão presentes nas relações entre essas variáveis. Tá certo? Então, se você começar a escrever tua pergunta de pesquisa com qual, com quanto, meu amigo, já está direcionando para um trabalho quantitativo. E aí você vai ver ao longo da apresentação que não tem também, lógico, existem técnicas mais elaboradas de análise e outras mais simples, mas que entregam resultados excelentes também. Agora, pensar no tipo de pergunta é fundamental para conduzir o seu trabalho. Se você fizer perguntas do tipo, por que a renda da população ela está relacionada ao consumo de alimentos orgânicos, o porquê direciona para um estudo qualitativo, não é mais um estudo quantitativo, como a gente está falando. Então, tem que ter um pouco dessa preocupação aí na redação da sua questão de pesquisa, preocupação no sentido de adequar depois a metodologia que você vai utilizar. Outro ponto importante é que depois de definir a questão de pesquisa, o trabalho quantitativo, de abordagem quantitativa, ele vai ter os seus objetivos, tanto objetivo geral como objetivo específico, ele vai usar alguns descritores que são muito particulares desse tipo de abordagem, tá? Então, enquanto os trabalhos qualitativos, de repente, colocam assim, compreender, entender determinada questão, os trabalhos quantitativos, eles já têm como objetivos essas situações, deixa eu tirar minha imagem aqui para não atrapalhar a tua leitura, essas situações que a gente está mencionando. Então, os verbos que nós utilizamos frequentemente na descrição de objetivos quantitativos são exemplificados como esses: identificar, testar, comparar, quantificar. E como é que a gente pode escrever isso? Através de alguns exemplos. Identificar, né? Identificar os padrões de consumo de derivados do leite. Quando alguém está apresentando um trabalho numa banca, né? E a pessoa que está na banca lê esse tipo de descrição, ela já vai entender, ela já vai começar a esperar que pela frente venha um trabalho quantitativo para ser examinado, tá?
A expectativa dela é essa. Outro exemplo, testar a relação entre perfil do motorista e consumo de combustível no veículo. Eu quero saber se o perfil do motorista e o consumo de combustível do veículo tem alguma coisa a ver um com o outro. Então, se eu vou testar, eu vou colocar em teste essa condição, o teste ele vai ser feito através de dados quantitativos, de metodologias quantitativas. Quando eu quero comparar o retorno financeiro de projetos apresentados. Eu tenho, por exemplo, 2 projetos na minha mão e eu quero saber qual deles que eu vou, de repente, escolher, né? E qual que é o critério que eu vou utilizar? Eu quero comparar o retorno financeiro de cada um. É uma informação quantitativa. Então, a gente vai também ter essa condução. Eu preciso comparar só o retorno financeiro? Não, eu posso comparar o retorno financeiro, a percepção de clientes, a satisfação de empregados. Eu posso comparar a imagem de candidatos, já que a gente está em período eleitoral. Posso comparar várias coisas, assim como testar várias coisas, identificar várias coisas. Quantificar, outro exemplo. Quantificar a diferença entre as estratégias de liderança em custo e diferenciação adotadas pelos mercados da cidade. Vamos supor que você queira estudar os mercados, né, ou os mercadinhos aqui da cidade. E aí você quer saber se a estratégia que eles utilizam faz diferença na hora, por exemplo, da gente olhar a participação de mercado. Então, você tem que um mercadinho se posiciona como liderança em custo, outro mercadinho se posiciona como diferenciação. Será que faz diferença? Será que esse posicionamento é que vai determinar o percentual de participação de mercado de cada um deles? Sei. Só quem vai responder isso é a pesquisa quantitativa, tá? Então, falou de diferença, falou de comparação, falou de teste. Meu amigo está falando de pesquisa quantitativa, tá bom? Outra coisa importante que a gente pode falar sobre pesquisa quantitativa é que lá desde o começo eu disse para você, a gente testa teorias, né? E a testagem dessas teorias, ela envolve a construção de uma relação entre as variáveis, né? Vou falar daqui a pouco sobre variável. Mas a reconstrução dessa relação, ela é feita através de um texto, e esse texto se chama hipótese. Então, o que é uma hipótese? É aquilo que descreve a expectativa que a gente tem em relação a alguma variável. Basicamente, é a crença, é aquilo que a gente espera encontrar numa observação que nós vamos fazer. Essa hipótese, ela tem uma origem muito clara. Ninguém inventa nada do zero. Dentro de pesquisa quantitativa, as hipóteses nascem da teoria. Então, você tem que ter um profundo levantamento teórico, uma profunda revisão da literatura, para a partir dela você construir a hipótese, porque é através da relação da revisão da literatura que você vai conseguir identificar o que acontece com essas variáveis e aí ver se isso que acontece na teoria está rolando também na prática. E aí a gente tem vários tipos de hipótese, tá? Alguns mais, digamos assim, adequados para algumas técnicas de análise e outros mais adequados para outras técnicas de análise. Então, em um primeiro momento, a gente pode dizer que a gente tem a H1 e H0. O que significa isso? É a hipótese nula e a hipótese alternativa, né? Então, quando a gente vai fazer um teste de hipóteses, por exemplo, no experimento, eu quero saber se o pessoal que está tomando a vacina anti-coronavírus, se eles estão reagindo bem. Eu vou controlar, né? Eu vou ter o pessoal do grupo teste, o pessoal do grupo controle, o pessoal que está tomando a vacina e o pessoal que está tomando pílula de açúcar, por exemplo, né? E aí, açúcar não, né? Mas algum placebo, né? A linguagem técnica é essa. Mas eu vou comparar esses dois grupos, eu preciso ter hipótese nula e hipótese alternativa. Então, a hipótese nula é aquela hipótese que eu vou tentar e a alternativa que eu vou tentar identificar. E aí você vai perceber, por exemplo, que elas são diferentes, tá? Então, aqui a gente tem, na hipótese alternativa, a gente tem a diferença significativa entre os preços praticados pelos varejistas de roupas. E a hipótese nula é o contrário. Não há diferença significativa entre esses preços praticados pelos varejistas. Então, sempre vai ser assim.
uma vai ser contrária à outra, porque é sobre elas que a gente vai tentar provar alguma situação. Aí nós temos também as hipóteses do tipo descritiva, relacional, correlacional e causal. A hipótese descritiva vai procurar, como diz o próprio nome, descrever alguma situação. Nesse caso, por exemplo, o preço de seguros de carros não varia entre as regiões do Brasil. A gente sabe que varia, né? Mas é só para dar um exemplo aqui para você. Então, ela descreve uma situação. Na hipótese relacional, a gente vai ter a constituição aí, de fato mesmo, de uma relação entre variáveis, tá certo? Mas assim, essa relação entre as variáveis, ela é uma relação que ainda olha para essas variáveis de uma forma mais independente. Então, nesse caso que a gente tem aqui, as chuvas de verão e os números de jovens habilitados estão relacionados ao aumento no preço de seguros. Então, a gente está olhando tanto a relação das chuvas de verão quanto dos jovens habilitados no preço dos seguros. Você enxerga que aí a gente não tem muita relação de dependência entre essas variáveis, pelo menos uma relação teoricamente construída. Nas hipóteses correlacionais, aí não, aí a gente já está mesmo botando, a gente já está fazendo algumas estimativas a respeito da relação. Nesse caso que a gente colocou, veículos importados mais velhos têm valor de seguro superior aos veículos nacionais mais novos. Então, eu estou meio que comparando, né, uma coisa com outra, os veículos importados com os veículos nacionais. E estou vendo se isso daí tem efeito lá no valor do seguro deles. E as hipóteses causais, que são as hipóteses utilizadas principalmente em experimentos, né? A hipótese causal, ela procura identificar a relação causa e efeito entre uma variável e outra. No exemplo que a gente está colocando aqui, o aumento na criminalidade causa alta nos preços de seguro de carro. Então, quanto maior a criminalidade, mais alto é o valor do seguro. A criminalidade provoca, causa o aumento nos produtos ou nos seguros de veículo. Então, é a típica hipótese utilizada em experimentos. Aí nós temos também as hipóteses que indicam sentido, né? Positivamente ou negativamente. Nesse caso, primeiro exemplo aqui, a qualidade no atendimento afeta positivamente o faturamento da empresa. Significa o seguinte, que se aumenta a qualidade no atendimento, aumenta o faturamento da empresa. Então, elas caminham juntas. Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Agora, na de baixo, a alta capacitação do vendedor afeta negativamente o faturamento da empresa, a gente já está falando de uma relação inversa, que quando aumenta a capacitação do vendedor, diminui o faturamento da empresa. É controverso, né? Isso que eu falei agora. Mas pode até acontecer, tá certo? Quem que vai mostrar isso para a gente? Os dados que nós vamos coletar, tá bom? E, por fim, a gente tem as hipóteses que mostram, que tipificam a relação entre as variáveis. E aí a gente vai ter as relações de dependência, interdependência e causalidade. A relação de dependência está dizendo para mim diretamente que uma coisa depende da outra. Veja bem, não é que causa outra, necessariamente, mas que depende. Então, o tempo de entrega de produtos depende do nível de congestionamento na região de entrega. Quanto mais congestionamento tiver, maior a tendência da gente ter atraso na entrega, né? O aumento no tempo de entrega. A relação de interdependência vai entender o seguinte, que não necessariamente essas variáveis podem ter relação entre elas, mas eu preciso identificar se existe essa relação e como que ela está configurada. Então, se eu quiser, por exemplo, saber assim, a atuação do candidato, a história pessoal dele, as conquistas políticas e o plano de governo, será que se eu reunir essas 4 características, eu consigo, sei lá, categorizar, classificar os meus candidatos na eleição municipal que a gente vai ter? Então, se eu tivesse que pegar todos os candidatos a prefeito de uma determinada cidade e dividi-los em grupos, né? De repente, os mais experientes e os menos experientes. Como que eu poderia fazer essa divisão? Poderia usar essas variáveis que eu coloquei aqui. E aí, a relação de interdependência é essa, né? Eu vou tentar identificar se existe a relação e se essa relação me permite, por exemplo, categorizar os indivíduos.
E aí, a relação de causalidade, né? A hipótese que indica causalidade, que é aquela relação que a gente vai encontrar novamente nos experimentos, né? Então, nesse caso aqui, a percepção sobre a transparência nas ações provoca melhoria na imagem da empresa. Então, estou dizendo que melhorou a transparência, né, das ações da empresa, a imagem dela também melhora. Uma causa a outra, uma provoca a outra. Então, são vários tipos de hipótese que a gente pode escrever, cada uma delas tem um sentido distinto e cada uma delas também vai indicar um método de pesquisa diferenciado, tá bom? Bom, vou dar uma paradinha por aqui para a gente continuar no próximo vídeo falando sobre agora um pouco as variáveis e os dados de pesquisa. Me aguarda, volto já!